estiverem presentes nesse momento, tratem depois de assistir esse vídeo todo, ok? Eventuais dúvidas me mandem por e-mail para a gente ver o que dá tempo de responder daqui para a prova, no mínimo, beleza? Na aula passada, nós estávamos falando sobre agravo de instrumento. E aí nós fizemos a leitura do artigo 1015 e fomos falando sobre cada uma das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. E aí nós vimos que o rol do artigo 1015, ele foi pensado para ser um rol taxativo. Somente naquelas hipóteses do artigo 1015 é que, em tese, caberia o agravo de instrumento. Só que daí, várias situações estavam de fora do rol do artigo 1015, que foram sendo identificadas nos processos judiciais, e a questão foi levada ao STJ para discutir se o rol do artigo 1015 de fato era um rol taxativo, ou se ele era um rol relativamente taxativo, ou seja, se ele era um rol exemplificativo. E aí, como eu falei na aula passada, a ministra Nancy Andrighi, ela decidiu, e na sua decisão, ela propôs uma interpretação do artigo 1015, que é uma interpretação diversa ao que os doutrinadores estavam propondo. Todos que ingressaram no processo, inclusive como amicus curiae, todos que ingressaram como amicus curiae fizeram uma proposta, e nenhuma das propostas sugeridas foram acolhidas pela ministra Nancy Andrighi, que acabou propondo uma outra alternativa, que foi a teoria da taxatividade mitigada. Estão lembrados? Pela teoria da taxatividade mitigada, o rol do artigo 1015 é um rol taxativo, porém, na análise do caso concreto, pode o relator entender cabível o agravo de instrumento se restar comprovado a necessidade de conhecimento do agravo de instrumento pelo fato da decisão interlocutória potencialmente causar um dano imediato à parte. Por isso, embora mantido o rol do artigo 1015, ele não foi desprezado. Nas hipóteses do 1015, portanto, cabe agravo de instrumento e a parte tem que interpor agravo de instrumento, é também possível a interposição de agravo de instrumento fora do rol do artigo 1015, desde que a parte demonstre a necessidade do agravo de instrumento naquele momento, né? E aí falamos que se a parte não quiser interpor, quando estiver fora do artigo 1015, a parte, se ela não quiser interpor, ela não estará sujeita à preclusão, porque só as decisões que estão no rol do artigo 1015 estão sujeitas à preclusão. As decisões que não estão no rol do artigo 1015, elas não estão sujeitas. As que estão no rol do artigo 1015, elas estão sujeitas à preclusão. As que estão fora do rol do artigo 1015, elas não estão sujeitas à preclusão. Caso a parte opte pela interposição do recurso, é uma faculdade dela. Caso ela opte, vai analisar no caso concreto se gerou a preclusão consumativa ou não da interposição do agravo, se gerou a preclusão consumativa em razão da interposição do agravo. Beleza? Pois bem, eis aí o que havíamos falado na aula passada. Quais são os outros casos referidos em lei? Seriam esses? Não. Os outros casos referidos em lei, que a Júlia perguntou aqui, são em leis especiais. Podemos ter em outros diplomas legais hipótese de cabimento de agravo de instrumento fora do rol do artigo 1015. Por exemplo, na lei de recuperação judicial, tem uma hipótese de decisão que se amolda a uma hipótese talvez de sentença, de natureza jurídica de sentença, mas que expressamente cabe agravo de instrumento. Na questão da ação de prestação de contas, na ação de exigir contas, da decisão que resolve a primeira parte da ação de exigir contas, cabe agravo de instrumento, porque lá na lei especial, ou na parte especial do Código que trata desse procedimento especial, diz expressamente que cabe agravo de instrumento. Portanto, além das hipóteses do 1015, onde houver uma regra especial, seja no próprio CPC, seja em algum diploma especial, também tem hipótese de cabimento de agravo de instrumento. Beleza, Júlia? Muito bem. E aí agora a gente vai prosseguir
com o artigo 1016, que nós estávamos falando já, 1017. O 1017, ele explica o que deve acompanhar o agravo de instrumento. E repare, agravo de instrumento, ele leva esse nome porque o recurso chama-se agravo. O instrumento do agravo são as cópias do processo que têm que ser anexados ao agravo para, então, formar o tal instrumento. Já que o agravo de instrumento ele é interposto diretamente no tribunal, o tribunal não está com acesso aos autos do processo. E por isso você tem que tirar cópia das peças do processo para juntar no seu agravo. E essas cópias do processo que são anexadas ao seu agravo é exatamente o instrumento do agravo, como a gente diz. E que, portanto, agravo de instrumento leva esse nome porque você precisa aparelhar o seu agravo com as cópias do primeiro grau. Você precisa formar o instrumento do seu agravo. O agravo de instrumento, então, leva esse nome porque ele pressupõe a obtenção e a retirada de cópias das peças do processo para serem anexadas ao agravo. Beleza? Recapitulando, por que precisa tirar cópia? Porque, como eu disse na aula passada, o tribunal ele não tem consigo os autos do processo. Se você chegar no tribunal e falar, desembargador, aquela decisão lá que foi proferida, ela está errada. O desembargador vai dizer, calma, pera, aquela decisão, que decisão? Em que processo? Qual é o seu nome? Quem é a parte contrária? Vocês estão discutindo o que no processo? Eu não faço a menor ideia. O processo não está aqui comigo, não está na minha mesa. Eu não posso analisar. Então, portanto, quando você vai interpor um agravo de instrumento, você precisa contextualizar o processo todo, exposição dos fatos, do direito, das razões do seu pedido, qualificação das partes, e também precisa tirar cópia de tudo isso para fazer a prova de que aquela é mesmo a síntese daquela demanda. Beleza? E aí diz o artigo 1017, assim, abram aí o artigo 1017. A petição de agravo de instrumento será instruída. O que disse o artigo 1017? Quais são as peças do processo que devem instruir o seu agravo? E aí ele separa em duas partes. O agravo de instrumento, ele é formado pelas peças obrigatórias e pelas peças facultativas, tá? O agravo de instrumento, ele tem peças que são obrigatórias e tem peças que são facultativas. As peças que eu estou falando são as peças do instrumento, ou seja, as cópias do processo, tá? Peças obrigatórias. Quais são as peças obrigatórias? São 5. 5 peças obrigatórias que devem estar no seu agravo de instrumento e que estão no artigo 1017. Você precisa anexar com seu agravo de instrumento 1. Cópia da petição inicial. Ora, se você precisa dizer do que se trata a demanda, nada mais óbvio do que você juntar a cópia da petição inicial. 2. Cópia da contestação, também como forma de delimitar as questões fáticas do processo. 3. A petição que ensejou a decisão agravada. Se eu pedir ao juiz a produção de uma prova e o juiz negou a produção daquela prova, eu preciso juntar no meu agravo a petição onde eu requeri a produção daquela prova. Para o tribunal analisar se o deferimento ou indeferimento foi incorreto, ele tem que analisar como foi que eu pedi aquilo. Se eu pedi algo em uma petição, eu tenho que, para analisar se aquela decisão foi certa ou foi errada, eu tenho que analisar a decisão que onde foi requerida onde foi apresentado aquele requerimento. Dá uma pausa aqui. Espera aí que eu vou rapidinho, galera, que eu vou corrigir esse foco aqui, que está toda hora saindo de foco. Só um minutinho aqui, que eu vou
Ver se eu consigo ajeitar esse foco. Aqui não tem como mexer. Tá me incomodando esse foco aqui saindo o tempo inteiro. Aqui. Beleza? Voltando. Alguém fez alguma pergunta aqui? Quais são os outros casos? Não, já foi respondido isso. Pois bem, então vamos lá? Recapitulando então. Quais são as peças obrigatórias do agravo de instrumento? 1. Petição inicial. 2. Contestação. 3. Petição que ensejou a decisão agravada. 4. A própria decisão agravada. Lógico. Se eu estou dizendo que a decisão está errada, o que eu preciso fazer? Juntar cópia da decisão que eu disse que está errada. Então, cópia da decisão agravada. E 5. Eu preciso comprovar o dia em que eu tomei ciência da decisão agravada. Já que eu vou interpor o meu agravo diretamente lá no tribunal, eu preciso mostrar ao tribunal que eu interpus o meu agravo no prazo de 15 dias. Como é que eu vou fazer essa prova da tempestividade do meu recurso? Eu tenho que tirar cópia, que está nos autos, da certidão de publicação da decisão agravada, ou eu tenho que juntar cópia do diário oficial onde eu tomei ciência daquela decisão, ou se eu tomei ciência espontânea nos autos do processo, eu preciso juntar ao termo de ciência nos autos do processo, ok? Então, recapitulando, 1. Petição inicial. 2. Contestação. 3. Decisão que ensejou petição que ensejou a decisão agravada. 4. Decisão agravada. 5. Certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade. Além desses 5, melhor botar até 6. Além desses 5, eu preciso juntar aos autos também mais 2 outras coisas. Primeiro, as procurações que foram outorgados ao agravante, ao advogado do agravante e ao advogado do agravado. Por que isso? Porque se você vai interpor um recurso ao tribunal e o tribunal não sabe o que se trata, não está com os autos do processo em mãos, ele precisa saber quem é o advogado do agravante, se o advogado do agravante tem realmente poderes para assinar o agravo de instrumento, e também precisa saber quem é o advogado da parte contrária. Por quê? Porque a parte contrária vai ser intimada para tomar ciência do agravo através do seu advogado. Portanto, precisa juntar a cópia da procuração outorgada ao advogado do agravante, bem como a procuração outorgada aos advogados dos agravados, certo? E, por fim, das petições das peças que devem ser apresentadas, no parágrafo 1º, diz que também deverá ser apresentado com a petição do agravo de instrumento o comprovante de recolhimento do preparo. Então, você tem essas 6 peças: petição inicial, contestação, petição que ensejou a decisão agravada, certidão de intimação da decisão agravada, procurações outorgadas aos advogados dos agravantes e do agravado, e também a prova do preparo. E não se esqueçam, que não está expressamente aqui dito, mas está na teoria geral, que se você não tiver interposto recurso no prazo legal em razão da existência de algum feriado local, vocês devem fazer a prova do feriado local. Então, se houve uma suspensão de prazo em razão de um evento local, na comarca, no fórum, junte alguma comprovação de que não houve expediente forense naquela data e que, por isso, o prazo foi prorrogado para o dia útil subsequente. Ok? Correto? Então, são essas as peças obrigatórias. E aí, o artigo 1017, inciso 2, ele diz que são as peças, inciso 3, ele trata das peças facultativas. As peças facultativas
são todas aquelas peças que não são obrigatórias e que a parte pode, querendo juntar para melhor compreensão da demanda. Quando eu falo de peça facultativa, eu estou dizendo das peças do processo. Além das peças que são do processo, a parte pode juntar, por exemplo, jurisprudência, cópia de decisões, cópia havida em outros casos, enfim. O que a gente está falando de peças obrigatórias e peças facultativas são de peças do próprio processo que precisam ser grampeadas, vamos falar assim, ao agravo para que o tribunal possa compreender a demanda. Então, ao lado das peças obrigatórias, tem as peças facultativas, que são aquelas que não são obrigatórias, mas que aquelas em que o agravante reputar úteis. Aquilo que pode auxiliar o julgador no tribunal à compreensão da questão que está sendo discutida no agravo de instrumento. Olha, a jurisprudência, à luz do velho CPC, ela era algo muito cruel. A tal da jurisprudência defensiva, da qual ainda não estamos livres, mas estamos caminhando para melhorar, a jurisprudência no velho CPC ela era muito cruel. E ela falava o seguinte, inclusive com súmula do STJ, dizia que era ônus do agravante. Tem algum microfone ligado aí, além do meu. Rose, pronto, já foi. A jurisprudência do velho CPC, inclusive sumulada, dizia o seguinte: é ônus do agravante a correta formação do instrumento do agravo. É ônus do agravante a correta formação do instrumento do agravo. Ou seja, cabe ao agravante e apenas a ele juntar as peças ditas obrigatórias e as peças ditas facultativas. E aí a jurisprudência dizia, sem nenhum pudor, que se você não juntasse as peças obrigatórias, qualquer delas, o seu agravo no instrumento não seria conhecido. Se você deixasse de juntar cópia da petição inicial, o seu recurso não ia ser conhecido. Se você faltasse juntar cópia da contestação, o seu agravo não seria conhecido. Isso era extremamente grave e ia de encontro à teoria da primazia da decisão de mérito, que hoje está presente no novo CPC. No velho CPC, aceitava-se pacificamente a hipótese de não ser conhecido um agravo de instrumento pela falta de alguma peça. O novo CPC expressamente diz que, na falta de qualquer peça do processo junto ao agravo de instrumento, não pode levar à inadmissão. É obrigatório que o relator conceda prazo para que a parte junte as peças, sejam elas facultativas, sejam elas obrigatórias. Isso está expressamente previsto no artigo 1017, parágrafo 3º. O artigo 1017, parágrafo 3º, é uma evidenciação do princípio da teoria da primazia do mérito. É uma evidenciação do princípio da primazia da decisão de mérito. O artigo 1017, parágrafo 3º, diz que, olha, não se pode deixar de conhecer de um agravo pelo mero fato de estar faltando alguma peça, seja ela obrigatória, seja ela facultativa. Está faltando peça? Intima a parte para juntar. Se a parte não juntar, aí, logicamente, que o recurso não será conhecido se ela for reputada como obrigatória. Olha uma crueldade da coisa no velho CPC, ou na jurisprudência do velho CPC. Assim como no novo CPC, o velho CPC falava em peças obrigatórias e peças facultativas. E em diversos casos, o tribunal não conhecia do agravo do instrumento porque a parte não juntou uma peça do processo que, embora não fosse tratada por lei como sendo obrigatória, ela era importante para a compreensão. Reparem um absurdo, preste atenção. Você está aí disperso, preste atenção. A jurisprudência, haviam decisões à luz do velho CPC que diziam que se a parte não juntasse uma
peça facultativa importante para a compreensão do caso, o tribunal não conheceria do agravo. Olha a perversidade da medida. Olha a perversidade desse entendimento. A lei diz que é facultativa, mas se o juiz, o tribunal, achasse que ela era obrigatória ou que ela era importante, então o tribunal poderia deixar de conhecer do seu agravo. Isso era uma medida absolutamente arbitrária. Pois bem, impossível de acontecer à luz do novo CPC. Porque no novo CPC, seja ela obrigatória, seja ela facultativa, o relator tem que oportunizar o contraditório. Tem que oportunizar que a parte possa suprir essa falta. Silvia vai se ausentar, volte logo. Gabriel, aqui Lisa perguntou primeiro. Professor, boa noite, Lisa. O agravado, calma, vou falar. Gabriel, e o prazo dito no parágrafo 3º, fica ao bel prazer do magistrado ou são de 15 dias? Dê uma olhadinha aí no parágrafo 3º, Gabriel. A Roberta já falou aqui, prazo de 5 dias. Confere aí, abram lá o dispositivo e veja qual é o prazo que está fixado no parágrafo único do artigo 932. Confere, Gabriel? 5 dias, né? Muito bem, Roberto já respondeu aqui. Pois bem, beleza? Rapaz, à luz do velho CPC era uma loucura isso. Se de um lado era aterrorizador fazer cópia de agravo de instrumento, porque não podia faltar nada, era assustador mesmo. Por outro lado, era um alívio, né? Quando a parte contrária deixava de juntar alguma peça obrigatória. Isso é uma temeridade, gente. Repare, às vezes a parte tinha um excelente direito na mão. Às vezes a decisão interlocutória ela era uma teratologia. A parte interpunha o agravo do instrumento e esquecia de juntar uma peça. Esse esquecimento custava o conhecimento do agravo. Ele não era conhecido se você não tivesse juntado essa peça. Gravíssimo, gravíssimo. O novo CPC acabou com essa possibilidade. Então, galera, temos aqui peça obrigatória e temos peças facultativas. E aí o novo CPC ele traz um negócio interessante, que diz o seguinte: se os autos do processo forem eletrônicos, não existem peças obrigatórias. Se os autos forem eletrônicos, não existem peças obrigatórias. Por que isso? Porque é o seguinte, se o processo é eletrônico, não existe aquele problema de dizer que o desembargador não tem acesso aos autos do processo. Se o processo é eletrônico, o desembargador acessa o processo lá e vê inteiramente as peças do processo. Você não precisa, portanto, anexar. Professor, mas se eu quiser anexar, eu posso? Pode. As peças se tornam elas todas facultativas. Não existem mais peças obrigatórias. Mas atenção. Prestem atenção a isso. Na Bahia as coisas são meio diferentes de tudo. Repare, aqui na Bahia, por exemplo, nós temos 2 sistemas diferentes para as instâncias. No primeiro grau, os processos mais antigos, eles tramitam pela plataforma eletrônica chamada ESAGE. Nessa plataforma eletrônica, quase todos, ou a grande maioria, estão digitalizados. Você abre o processo, tem lá acesso ao inteiro teor do processo, porque as peças foram, ou já começaram digitais, ou o processo já começou digital, ou o Tribunal de Justiça fez um belo trabalho de digitalizar, escanear os processos físicos. E então, no primeiro grau, nós temos o sistema que se chama ESAGE. E no segundo grau, entretanto, todavia, o sistema é o PJE. Se você vai interpor um agravo de instrumento no Tribunal de Justiça e no TRF, o sistema que você vai usar é o PJE. Pois bem, o processo eletrônico é eletrônico. Primeiro grau, eletrônico no ESAGE. Segundo grau, eletrônico no PJE. E aí, professor, eu preciso juntar as cópias do processo? A resposta é:
Teoricamente, não. Porque a lei diz que se o processo for eletrônico, não precisa juntar as peças do processo. Mas eu te digo, junte. Você, sim, irá juntar as peças do processo se o primeiro grau for uma plataforma e o tribunal for outra plataforma. Porque se são plataformas diferentes, quase nunca elas conversam entre si. O ESAG e o PJE não têm uma interligação entre eles. De maneira que o tribunal não tem acesso ao primeiro grau no ESAG. Para o tribunal ter acesso ao ESAG, o desembargador tem que solicitar ao setor que lhe atribua uma senha para que ele possa acessar aquele processo. Qual é a chance de você conseguir isso num curto intervalo de tempo, por exemplo, se você tiver uma urgência? Para que correr o risco do tribunal aplicar uma regra estapafúrdia e dizer que não, que nesse caso não se aplicaria a hipótese de dispensa de cópias do processo, porque são plataformas diferentes? Para que correr esse risco? Se estivermos falando, então, de plataformas diferentes, ESAG e PJE, crianças, juntem as peças do processo, facilitem isso, beleza? Não deixem de fazer até que tenhamos PJE e PJE, como os novos já são assim. Primeiro grau PJE, segundo grau PJE, beleza, não tem que juntar cópia. Por quê? Porque o sistema conversa. Quando você interpõe um processo lá em cima, automaticamente o relator, o tribunal, já tem acesso às cópias do processo que estão lá embaixo, ele acessa o inteiro teor do processo. Tá certo? Alguma pergunta aqui pendente? Não, né? Então, crianças, diz assim, ó, parágrafo 5º do artigo 1017. Parágrafo 5º do artigo 1017. Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos 1 e 2 do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. Portanto, tudo passa a ser facultativo. Beleza? Outra questão importante aqui. Preste atenção, isso é bem grave. Quando você interpõe um agravo, e aí, não se esqueçam, o agravo interpõe-se no tribunal. Quando você interpõe o seu agravo no tribunal, você precisa comunicar ao juízo de primeiro grau que houve a interposição do agravo no tribunal. Quando você interpõe o agravo de instrumento no tribunal, você tem que comunicar ao primeiro grau que houve a interposição do agravo lá no tribunal. Para que você tem que fazer isso? E aí eu respondo uma outra questão sobre os efeitos. Agravo de instrumento tem efeito regressivo. O que isso quer dizer, Eduarda? Me conte. O que isso quer dizer, Vânia? Cadê vocês duas? Deem um alô aqui. O que quer dizer que o agravo de instrumento tem efeito regressivo? Hein? Vânia? Cadê você? Eduarda, cadê você? Não estão presentes, hein? Saíram, né? Foram tomar café. Você pode responder, professor? Pode. Ajuda suas amiguinhas aí que foram tomar café. Manda aí. O que quer dizer que o agravo de instrumento tem efeito regressivo? Quer dizer que o juiz de primeiro grau vai poder revisar a sua decisão antes do tribunal. Perfeito. Apreciar o pedido. Lucas também respondeu aí. Se tem efeito regressivo, quer dizer que é possível o juiz de primeiro grau reconsiderar a decisão, retratar-se da decisão, voltar atrás e mudar a sua decisão. Para que serve, então, comunicar ao juiz de piso a interposição do agravo? Dizer, juiz, Vossa Excelência proferiu essa decisão agravada aqui. Eu não concordei com ela, eu interpus agravo de instrumento ao tribunal. E o que eu preciso fazer? Comprovar que eu interpus o agravo, demonstrar
quando eu interpus, apresentar a cópia do agravo e dizer quais foram os documentos que eu anexei no meu agravo de instrumento. Isso está disposto no artigo 1018. Está disposto isso no artigo 1018. Eu tenho que apresentar ao juiz de primeiro grau a informação de que eu interpus o agravo de instrumento. Preciso juntar o comprovante do protocolo, para ele ver o dia em que eu protocolei. Eu preciso juntar a cópia do meu agravo, para ele ver o teor do meu agravo, inclusive para que ele possa reconsiderar. E eu preciso informar na minha petição quais foram os documentos que eu anexei no meu agravo de instrumento. Até para que a parte querendo possa lá dizer ao tribunal que eu deixei de juntar uma peça obrigatória que seja. Ok? Eu preciso, então, comunicar. E se eu não comunicar? Preste atenção. Antes disso, sem pescar, sem ler o dispositivo, não sei quem já leu aí, não responda. Qual o prazo que o agravante tem para comunicar ao juízo de primeiro grau a interposição do seu agravo? Qual o prazo? Quem chuta aí sem pescar? Qual o prazo que o agravante tem para comprovar no juízo de primeiro grau a interposição do seu agravo? Alguém? Bora, vou ter que chamar pelo nome aqui. Anderson. Me diga aí, Anderson. Qual o prazo que o agravante tem para comprovar no juiz de primeiro grau a interposição? Cadê você? Vou até liberar seu microfone aqui, ó. 5 dias. Quem mais? Quem acha que é 5 dias? Quem acha que é mais? Quem acha que é menos? 3 dias, Mona Lisa. Roberto, 3 dias. Pelo Lisa. Chute, eu acho que seja 5 dias também. 5 dias, Lucas, 15. A maioria é tudo 15. Pois é, galera. Esse é um prazo que eu gosto muito de chamar a atenção de vocês, porque é um prazo completamente esquisito. Em processo civil, tudo é 5 dias ou 15 dias, ou quase tudo é 5 dias ou 15 dias. Para esse caso, o legislador fixou um prazo esquisitíssimo de 3 dias. 3 dias. Quando você interpõe um agravo no tribunal, você tem 3 dias, parecendo aquele meme, R$3, você tem 3 dias para ir no primeiro grau e falar: juízo de primeiro grau, eu interpus um agravo de instrumento contra a decisão interlocutória, eu interpus no dia tal, ou seja, menos de 3 dias, então, apresentei essa peça aqui, que é a cópia do agravo, e eis a relação de documentos que formaram o instrumento. Ó, tá aqui, ó. Petição inicial, contestação, petição que ensejou decisão agravada, certidão de intimação, procuração do otorgante e do otorgado, e os outros documentos que você eventualmente tenha anexados facultativamente. Beleza? 3 dias, portanto, para fazer isso. Esquisito esse prazo, né? Esse é um prazo que, para pegadinha, isso é ótimo. E para a parte se perder também nisso, perder esse prazo é terrível, porque é um prazo esquisitíssimo de 3 dias. Virgínia, existe comunicado sobre a interposição de agravo? Esse comunicado sobre a interposição de petição, sim. Você vai fazer uma petição dizendo: fulano de tal, vem perante Vossa Excelência, para o seu advogado, nos autos do processo em que litiga com fulano de tal, comunicar a interposição do agravo de instrumento contra a decisão tal. Informa ter anexado ao agravo as seguintes peças. Vai dizer as peças que foram anexadas. Ponto. Por fim, requer seja realizado o juízo de retratação quanto à decisão agravada. Ponto. Está feito o seu requerimento. E você vai anexar, então, junto à petição, a cópia do agravo e o comprovante de protocolo. Diga, Lisa. A apelação, via de regra, não cabe juízo de retratação do juiz de primeiro grau, né? E aí é curioso que, não cabendo o juízo de retratação, se interpõe no primeiro grau. Já o agravo, você interpõe diretamente no tribunal, mas cabe o juízo de retratação, uma lógica meio invertida. Mas acho que tem até uma razão de ser, porque é o seguinte: a apelação,
necessariamente encerrou a atividade do juízo no primeiro grau. Então, por isso, não faz sentido interpor no tribunal e deixar o processo lá embaixo, porque já não tem mais nada a ser produzido lá no primeiro grau. Por isso que interpõe-se apelação no primeiro grau e os autos vão todos para o tribunal. O agravo de instrumento, não. O agravo de instrumento ele é interposto lá no tribunal e não nos autos do processo, porque o processo vai continuar correndo no primeiro grau. Então, se tivesse que interpor no primeiro grau, o processo ia subir. Se o processo for subir, o processo ia ficar parado até que se julgasse o agravo de instrumento. Então, por esse motivo, que o agravo de instrumento, ele não forma um processo novo, mas ele é feito em autos próprios que são abertos lá no tribunal. Beleza? E sim, é paradoxal, vamos dizer assim, que o agravo de instrumento não tem efeito regressivo e é apresentado, o agravo de instrumento tem efeito regressivo e é interposto diretamente no tribunal, e a apelação, que em regra não tem efeito regressivo, é interposto no primeiro grau. Mas essa razão de onde ele é interposto é mais uma razão operacional do que mesmo uma razão relacionada ao efeito regressivo. Certo? Então, Virgínia, é isso mesmo. Você vai fazer uma petição, vai informar que interpôs. Opa, diga aí. Opa, André, me diga uma coisa. Silvia. Esse fato aí que Lisa leva isso. O agravo de instrumento tem efeito regressivo, né? E por isso e ele é interposto lá no segundo grau. Ok, a apelação não tem, né? E é interposta no juízo de primeiro grau. Isso se dá porque a apelação ela é feita justamente quando encerra a fase de conhecimento, e aí ela não vai votar, porque o juiz de primeiro grau não tem como se retratar. Lógico, se ele se equivocou de alguma forma, de qualquer maneira, quem vai rever a decisão é o tribunal, não é isso? Isso. O juiz de primeiro grau, quando ele profere a sentença, ele encerrou a atividade cognitiva dele. Ele não pode mais apreciar aquele processo porque ele já julgou o mérito e já proferiu a decisão. Não cabe um novo exame. Quem vai proferir o exame a partir dali é o tribunal, tá? Então, na apelação não tem efeito regressivo. Mas existem hipóteses de efeito regressivo? Existem. Na apelação. A apelação ela tem efeito regressivo nas hipóteses em que há uma extinção do processo sem resolução do mérito. A regra é essa. Quando for extinto o processo sem resolução do mérito, a apelação interposta tem efeito regressivo. Então, se o juiz indefere a petição inicial, a parte interpõe a apelação. O juiz pode reconsiderar e determinar o prosseguimento do feito. Se na sentença, ao final da fase de conhecimento, o juiz extingue o processo sem resolução do mérito por algum motivo, a apelação tem efeito regressivo. Tudo isso em nome da primazia da decisão de mérito, tá? Então, a apelação, em regra, não tem efeito regressivo, mas, em razão do princípio da primazia da decisão de mérito, a apelação tem efeito regressivo nas hipóteses em que o mérito não é julgado. Ok? Alguém? Beleza? Podemos seguir? Ok. Bom, então, interpôs seu agravo. Atenção, interpôs o agravo, 3 dias vai no primeiro grau e fala: juiz de primeiro grau, eu interpus agravo do instrumento, tome aqui a cópia do agravo, tome aqui o comprovante da interposição e eis aqui os documentos que foram anexados à minha petição de agravo, os documentos que formaram o instrumento do agravo. Beleza? Se o processo for eletrônico, e aqui vale aquela mesma ressalva que eu fiz quanto a ser eletrônico em plataformas diferentes, se o processo for eletrônico, não é obrigatória a comunicação ao juízo de piso. Ela se torna facultativa. Não sendo o processo eletrônico, sendo ele físico ou sendo ele plataformas diferentes, deve haver ou tem que haver a comunicação ao juízo de piso sobre a interposição do agravo. Vocês já viram esse momento que, em diversas ocasiões, o CPC, em nome do princípio da primazia da decisão de mérito,
Ele disse que a parte que não atender um requisito formal, a ela deve ser franqueado um prazo para suprir essa falta. Verdadeiro? Correto? Correto, não é? Pois bem, nesse aspecto, não existe segunda chance. Se a parte não comunicar ao juízo de piso que a interposição do agravo de instrumento, basta que a parte contrária demonstre isso ao tribunal, que o seu agravo de instrumento não vai ser conhecido. Entenderam bem? Se você interpuser um agravo e não comunicar ao juiz de piso, basta que a parte contrária demonstre no tribunal que você não cumpriu essa regra, que o seu agravo necessariamente não será conhecido. Não existe a possibilidade de conceder prazo. Não existe possibilidade de conceder prazo. Não cumpriu o prazo de 3 dias. E, se a parte contrária assim alegar, o seu agravo não será conhecido. Mas como é que eu vou demonstrar que não houve a interposição, que não houve a comunicação? Você pode, no primeiro grau, pedir uma certidão. Vai na secretaria do fórum, no primeiro grau, e fala, por favor, me dê uma certidão que diga que não houve a comunicação de interposição de agravo. O cartório vai procurar se houve alguma petição lá, se está pendente alguma petição. Se não tiver nenhuma petição comunicando a interposição de agravo contra a decisão interlocutória, ele vai entregar uma certidão. Você vai lá no relator e fala, relator, é o seguinte, olha, eu não quero ser fofoqueiro não, mas já sendo, o agravante não comprovou, não comunicou a interposição do agravo no primeiro grau. Ou ele comunicou e não juntou a cópia do agravo, ou ele não fez a prova da interposição do agravo. Portanto, o tribunal não conheça do agravo de instrumento. E essa será a conclusão, caso a parte não tenha atendido a esse ônus. Quem aí queria fazer uma pergunta? Diga. Eu. Caso a interposição do agravo tenha sido feita no início dos 15 dias e o recurso não seja conhecido por conta da falta de comunicação ao juízo de primeiro grau, é possível tentar interpor o recurso novamente dentro do prazo dos 15 dias? Não? Preclusão consumativa. Você já praticou o ato. Se você interpôs no primeiro dia, como o Lucas respondeu isso, se interpôs no primeiro dia, por acaso o desembargador estava lá com o sistema aberto naquele momento, e naquele primeiro dia foi julgado, você não pode interpor de novo no segundo, no terceiro, acabou. Se foi conhecido ou não foi conhecido, você já praticou o ato. Preclusão consumativa. Então você tem um único tiro no tambor. Oi? Que maldade. Maldade. Teve uma vez, em um processo, uma discussão enorme, um valor muito alto, e estava discutindo uma parte relevante do processo, e a parte contrária tirou cópia do processo todo. E como tinha aquele entendimento do velho CPC de que peças, ou melhor, tinha algumas decisões que diziam que peças, mesmo facultativas, se fossem importantes, eram como se fossem obrigatórias, todo mundo tirava cópia de capa a capa do processo. Tirava cópia de tudo para não correr o risco de algum desembargador dizer que faltou alguma coisa. E a esse caso, a parte contrária tirou cópia do processo todo, eram 1000 páginas. Ele tirou cópia de 1000 páginas, anexou tudo. Só que ele esqueceu da última página. E a última página era justamente a certidão que dizia o dia em que a decisão foi publicada. Portanto, ele não fez prova da tempestividade do agravo dele. Consequência, o agravo não foi conhecido. Ponto. Não foi julgado. Imagine, era desesperador a formação do agravo, inclusive porque se você tirasse cópia e você, por exemplo, juntasse fora de ordem, tinha decisões que falavam, não, tá tudo embaralhado, eu não consigo saber o que é o que e tal, não conheço do agravo. Era vida louca total. Tem pergunta aqui. Virgínia, professor Daniel Amorim fala em sentença líquida, que não é sentença. Pode explicar? Bom, seguinte, Virgínia.
esse é um entendimento que Daniel Amorim tem, que não diz respeito nem ao nosso assunto, é que ele diz o seguinte: ele entende que a sentença que não é líquida não tem natureza jurídica de sentença. Para ele, a sentença, a decisão que julga o mérito, só seria verdadeiramente uma sentença depois em que passasse pela fase subsequente de liquidação. Então, enquanto ele tivesse dito que você deve o valor, mas enquanto não tiver ainda sabido exatamente qual é o valor que você deve, ou seja, da fase de liquidação, você vai ver no próximo semestre isso. Enquanto não decidir que, além de você dever, qual é o valor que você deve, entende Daniel Amorim que ainda não há sentença. Para ele, a sentença seria apenas aquela que julga a existência da obrigação e bem como o valor devido, tá bom? Então, para ele, inclusive, a sentença propriamente dita é a sentença que não só resolve a existência da obrigação, quanto também a que fixa o valor devido. E nós temos, e não é esse o entendimento da jurisprudência, nem da maioria, tá? Esse é um posicionamento pessoal dele. A maioria e a jurisprudência toda diz que a decisão que resolve a obrigação na fase de conhecimento é a sentença. Na fase de liquidação é outra decisão. E que na fase de liquidação, essa outra decisão, e que há controvérsia sobre qual a natureza jurídica dessa decisão na fase de liquidação, o fato é que cabe agravo de instrumento contra a decisão que julga a liquidação. Mas é uma discussão doutrinária e que vocês vão discutir possivelmente melhor no próximo semestre, quando vocês estiverem tratando sobre liquidação, fase de liquidação. Já foi, e Lucas falou, preclusão consumativa. Pois é, galera. Vocês não têm ideia como era a jurisprudência skinhead construída à luz do velho CPC. Ainda temos muito que melhorar, mas muito mesmo. Mas era muito difícil, viu? Pois bem, então, isso que eu estava falando, artigo 1018, ele diz o que você precisa juntar aos autos no primeiro grau e que, e bem como diz que se os autos forem eletrônicos, não é necessária essa comunicação no primeiro grau. Mas que se forem eletrônicos, se forem físicos, tem que haver a comunicação no prazo de 3 dias. Artigo 1018, parágrafo 3º, parágrafo 2º, e o parágrafo 3º diz: o descumprimento da exigência de que trata o parágrafo 2º, ou seja, de comunicar no prazo de 3 dias, desde que arguído e provado pelo agravado, importa inadmissibilidade do agravo de instrumento. Pergunta: o relator pode, de ofício, não conhecer do agravo de instrumento por ausência de comunicação da sua interposição no primeiro grau? O relator pode, de ofício, não conhecer do agravo de instrumento pelo fato do agravante não ter informado a interposição no primeiro grau? Cadê? Professor, você falou há pouco que o relator poderia não conhecer caso houvesse a comunicação da parte contrária no tribunal, não é isso? Eu acredito que seja uma condição para que ele não conheça do recurso. E você, Roberto, acha que pode de ofício? Lucas acha que pode de ofício? Júlia acha que sim. Sim, o Roberto, mas a questão é, ele pode de ofício conhecer desta questão e não conhecer do agravo de instrumento? A resposta é não. Não. O relator não pode conhecer de ofício desta questão da não comunicação ao juiz de primeiro grau, porque o artigo 1018, parágrafo 3º, diz, leia comigo aí, parágrafo 3º do 1018. O descumprimento da exigência do que trata o parágrafo 3º, segundo, aí vem, desde que arguído e provado pelo agravado. Desde que arguído e provado pelo agravado. Ok? Então, o relator não conhecerá do agravo de instrumento se a parte agravante não tiver comunicado ao juízo de primeiro grau a interposição do agravo
na forma do artigo 1018 e desde que arguído e provado pelo agravado, certo? Bom, agravo de instrumento, prazo de 3 dias. O agravo de instrumento, pergunto, ele tem efeito suspensivo? Tem efeito suspensivo? O agravo de instrumento? Não. Não? Certeza? Acredito que só em caso de requerimento, né? Perfeito. O agravo de instrumento, galera, não tem efeito suspensivo, tá? Suspensivo não tem. Mas ele pode vir a ter? Acho que se a parte requerer ao tribunal e der uma boa justificativa, acho que há a possibilidade de... E o que consiste uma boa justificativa? A prova de que que não conceder o efeito suspensivo resultaria num prejuízo. Mas basta a prova do prejuízo, porque, repare, uma liminar, ela causa um prejuízo. Basta o prejuízo para conseguir efeito suspensivo? Alguém ajuda aí? Não sei. Basta o prejuízo? Por exemplo, se o juiz manda o plano de saúde internar uma pessoa, tem um prejuízo. Ela vai ter que pagar, vai ter que, né, vai ter o dispêndio. Basta a interposição para que, então, possa ter efeito suspensivo? Júlia, é porque está chegando a semana de prova, Júlia. Então, tem que ser as perguntas mais difíceis mesmo, para vocês irem pegando velocidade. Na verdade, isso não é difícil, não, porque nós já falamos disso na teoria geral. Nós já falamos da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo. Quando que pode ter atribuído efeito suspensivo? Primeiro, olha aqui, ó, quando houver a prova, ou quando vier a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. É a fumaça do bom direito. Lembrei, verdade, você falou isso. Se você precisa, o relator precisa olhar o seu recurso e dizer: eita, parece que ele tem razão mesmo, hein? Estou achando aqui que pode ser que ele ganhe no recurso dele. E, aliado a isso, precisa demonstrar a existência de um risco grave, de difícil ou incerta reparação. Então, são os dois requisitos que são os mesmos requisitos da cautelar. Diz assim o artigo 1019. Reparem, artigo 1019. Abram o artigo 1019. Ó. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do artigo 932, incisos 3 e 4, que diz o artigo 932, incisos 3 e 4? Esse é o artigo e os incisos que tratam do julgamento monocrático, julgar o mérito monocraticamente. Então, o que diz? Se não for o caso de julgar monocraticamente, o relator, no prazo de 5 dias, 1. Poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso. Poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso. E quando que ele atribui efeito suspensivo ao recurso? Quando, de acordo com o artigo 995, parágrafo único, quando da imediata produção dos seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Artigo 995, parágrafo único. Ok? Todo mundo pegou? Bonitinho? Então, o agravo de instrumento tem efeito suspensivo? Não. Não tem. Pode vir a ter? Pode. O que eu preciso pedir, demonstrar? O que eu preciso fazer? Eu preciso pedir atribuição de efeito suspensivo no agravo de instrumento
e preciso demonstrar no agravo de instrumento, a probabilidade de provimento do meu recurso, 2, risco de dano grave de difícil ou incerta reparação. São os requisitos do artigo 995, parágrafo único. Ok? Pois bem, o que ele vai fazer, então? O que o relator vai fazer? Interpôs o agravo, foi distribuído para o relator. Primeiro, ele vai analisar, eu posso julgar monocraticamente? Sim ou não? Se eu puder rejeitar monocraticamente, se eu puder não conhecer do agravo monocraticamente, eu já falo, ó, tchau. Não vou conhecer do seu agravo, porque falta alguns requisitos, ou porque não é hipótese de cabimento do agravo. Se eu puder não conhecer, eu já não conheço. Mas se não for a hipótese de não conhecer monocraticamente, então, primeiro, vai analisar o pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela. 2, ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça, ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 dias. O que ele diz, então? O inciso 2, que, não sendo a hipótese de rejeitar liminarmente o agravo de instrumento, não conhecer liminarmente do agravo de instrumento, o relator, então, terá que oportunizar o contraditório. E o contraditório se faz no recurso através de contrarrazões. E como que ele oportuniza as contrarrazões? Lembra que agora há pouco eu disse a vocês que na hora de interpor o agravo, você tem que juntar cópia das procurações? Pois bem, a procuração outorgada ao advogado do agravado serve exatamente para saber quem é o advogado do agravado e fazer com que, então, o advogado do agravado tome ciência da interposição do agravo, para que ele possa, então, apresentar contrarrazões. Então, eu interponho um recurso e disse, olha, tribunal, a advogada dos agravados é a doutora fulana de tal. Está aqui a procuração dela. Anexei lá. O tribunal, então, irá falar, intimar a doutora fulana de tal, através do diário oficial, para que a advogada apresente, querendo contrarrazões no prazo de 15 dias. Se não tiver advogado constituído, o que eu vou fazer? Logicamente que eu não vou juntar procuração, porque não teve advogado constituído, e a parte vai ser intimada pessoalmente. Imagina que eu entrei com uma ação e pedi uma liminar. Antes mesmo de citar da parte contrária, liminarmente, o juiz negou o meu pedido. Eu vou interpor agravo de instrumento contra essa decisão. O réu já foi citado? Não. Já tem advogado constituído nos autos? Não. O que eu vou dizer? No meu agravo, eu vou dizer, tribunal, a parte contrária ainda não constituiu advogado. Por isso, eu não juntei a procuração e, por isso, a intimação à parte contrária tem que ser pessoalmente. Beleza? O ITER, o percurso que o agravo percorre no tribunal vai para a distribuição. A distribuição analisa se há alguma prevenção, se algum relator, se há algum desembargador que já julgou anteriormente algum recurso naquele processo. Se não houver nenhum desembargador que já tenha atuado em nenhum recurso naquele processo, vai haver uma distribuição livre. Vai sortear. Sorteou o relator, vai para o relator. O relator, então, vai analisar se tem algum fundamento para ele não conhecer liminarmente do agravo de instrumento. Se ele não tiver um fundamento para rejeitar liminarmente o agravo de instrumento, ele tem que oportunizar o contraditório. Vai intimar a parte contrária para, no prazo de 15 dias, apresentar suas contrarrazões. E nessa oportunidade, cabe à parte contrária, querendo, juntar outras peças do processo que ela entender necessária para a compreensão. Não existe peça obrigatória nas contrarrazões, ok? A parte junto que ela quiser e se quiser, porque as peças obrigatórias já têm que estar nos autos e as facultativas podem estar nos autos ou não, e ela junta aquelas que lhe aprouver.
Beleza? Professor, Oi. se o juiz de primeiro grau demonstrar interesse em fazer a retratação, não precisa de razões ou ele precisa das razões para decidir, para reformar? Diz o artigo 1018, parágrafo 1º. Leia aí, artigo 1018, parágrafo 1º. Ó, se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento. Ou seja, o agravo de instrumento não vai ser conhecido porque ele perdeu o seu objeto. A decisão agravada, se ela tiver sido inteiramente modificada, não há mais o que ser julgado. E por Ele isso, pode reformar parcialmente? Bom, se ele reformar parcialmente, subsiste interesse no agravo naquilo que não foi reformado. Se eu pedir uma liminar com relação a 2 objetos, o juiz negou os 2, eu interpus agravo de instrumento. E o juiz, então, se retratou de um deles, mas o segundo não. O segundo que o juiz não se retratou, persiste o meu interesse de julgamento pelo tribunal. Certo? Certo. Tem um limite de quantidade de decisões interlocutoras que podem ser agravadas ou eu posso discordar de várias decisões ao longo do processo e agravar várias decisões? Dá nem ideia de uma doideira dessa. Dá nem ideia. Seguinte, ó. Se tiver no 1015... você tem que interpor agravo. Se estiver fora do 1015, é na análise do caso concreto que você vai ver se vai interpor ou não. Se interpuser fora do 1015, você precisa justificar. Mas imagina que você pediu uma liminar, o juiz negou a liminar. Agravo de instrumento. Depois o juiz negou a gratuidade, agravo de instrumento. Depois você pediu a redistribuição do ônus da prova, o juiz negou, agravo de instrumento. Depois você pediu, a parte contrária trouxe a alegação relacionada, depois houve a exclusão de litisconsorte, agravo de instrumento. Tudo que estiver no 1015, agravo de instrumento. O que estiver fora do 1015, você vai analisar se vale a pena ou não interpor naquele momento, ou se vai deixar para alegar quando da sua apelação das contrarrazões. Certo? Entendido. Certinho. Beleza. Bom, aí o artigo 1020, eu tenho a raiva desses dispositivos. Eu tenho a raiva. O artigo 1020, ele serve para enganar o besta. O artigo 1020, ele fala o seguinte, ó. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 mês da intimação do agravado. O CPC fala 1 mês, mas pode demorar 5 anos. Então, para que coloca isso, meu Deus do céu? Aí o seu cliente vai lá, por acaso ele lê o CPC, aí ele lê que tem um prazo de 1 mês, e o processo dele, o agravo, já tem 5 anos pendente de julgamento e não julgaram, ele vai achar que a culpa é sua, vai lhe xingar todo. Esse prazo do 1020 é um prazo impróprio. Se não for cumprido, não existe uma sanção imediata, não existe uma consequência, então vai ser redistribuído, então vai ser conhecido, então não vai ser conhecido, então vai ser provido, não vai ser provido. Não tem nenhuma consequência prevista no artigo 1020, tá? Aquilo ali é um lindo sonho de verão que o legislador um dia visualizou, a possibilidade de um agravo ser julgado dentro de 1 mês. Anderson tinha perguntado aqui, ó. Comprovar o prejuízo imediato e que seja provável que a parte ganha... que seja provável que a parte ganhará a causa? Não. Não é não. Por exemplo, olha, está fora do rol do artigo 1015, não está no rol do artigo 1015, a decisão que nega a produção de uma prova pericial. Você pediu uma prova pericial. O juiz negou. Você vai abrir o artigo 1015 e você vai ver que não tem essa hipótese lá. De acordo com a regra do CPC, então, você teria que esperar a sentença para visualizar se houve um prejuízo ou se não houve um prejuízo. Certo? Pois bem, mas imagine a seguinte hipótese. Eu pedi a prova pericial, o juiz negou. Tem urgência? Não. Vou ver na sentença se me causou um prejuízo ou não. Mas imagine que o objeto a ser periciado, ele está sujeito ao perecimento. Imagina que estamos discutindo uma batida de um automóvel e o carro está batido, precisa ser periciado para saber o causador, para saber qual foi a extensão do dano.
E eu não posso ficar com o carro parado mais 2 anos, até esperar uma sentença, prejuízo, interpor um recurso, anular, voltar. Eu preciso periciar naquele momento. Ou a testemunha que eu pedi para ouvir foi negada, a testemunha está no leito de morte. E eu preciso ouvir a testemunha. Agravo de instrumento. Então, o agravo eu vou ter que demonstrar por que motivo o seu agravo precisa ser analisado naquele momento. Onde que está a urgência na análise do agravo de instrumento? Essa, inclusive, era a regra, a última regra do CPC de 73, que foi muito modificado, mas a última regra do CPC de 73 era o seguinte: não existia o rol como existe o rol do 1015. Dizia que cabia agravo de instrumento sempre que o agravante demonstrasse a urgência. Se ele demonstrasse a urgência, analisava o agravo de instrumento. Se ele não demonstrasse urgência, o agravo de instrumento ele era convertido em um recurso que havia antigamente, que era agravo retido. Se tinha urgência, julgava agravo de instrumento. Se não tinha urgência, convertia em agravo retido. E o que era esse agravo retido? É a mesma coisa, ele ia ficar pendente até a sentença. No momento da sentença, você tinha que apelar e reiterar o agravo retido. Pois bem, o que é a urgência, então? Eu preciso demonstrar o prejuízo manifesto. Se não for conhecido naquele momento, vai me causar um prejuízo relevante. E, às vezes, o prejuízo é um prejuízo processual. Dizer assim, por exemplo, na alegação de incompetência. Você alegou que o juízo ele é incompetente. O juízo negou. Você interpõe agravo e fala, tribunal, imagine se eu vou guardar essa alegação para a sentença. Imagine, eu estou dizendo que o juízo processante ele é incompetente. Vai tramitar o processo todo no primeiro grau. Vai chegar na sentença, eu vou apresentar apelação para dizer que aquele juízo do primeiro grau ele era incompetente. Vai acontecer o quê? Vai anular o processo todo e voltar desde o começo. Portanto, é lógico que tem uma urgência na apreciação dessa matéria para evitar que sejam praticados dezenas de atos processuais que poderão ser reputados nulos futuramente. Então, essa é a demonstração de urgência. Beleza, Anderson? O que eu falei acima foi... bicho, me deixei falando o dia inteiro aqui. O que falei acima foi referente ao efeito suspensivo. Não, são duas coisas diferentes. A pergunta dele é o seguinte, olha. O prejuízo imediato é a mesma coisa de dizer que a parte tem chance de vencer? Não, são duas coisas diferentes. E são cumulativas. Eu preciso mostrar que o meu direito é bom e eu preciso demonstrar que se nada for feito agora, eu estou sujeito a sofrer um prejuízo. O mero fato do meu direito ser bom não quer dizer que eu vá sofrer um prejuízo. A execução provisória, ela é facultativa. Se a parte tiver manifestado desinteresse na execução provisória, eu não estou sujeito a um prejuízo. Mas o seu direito é muito bom, mas eu não estou sujeito a um prejuízo. Então, eu não tenho necessidade de atribuição do efeito suspensivo. Então, se meu direito for bom ou provável e eu estiver sujeito a sofrer um prejuízo, aí sim eu posso pedir a atribuição de efeito suspensivo. Tá certo? Júlia me pediu o artigo de novo. O Anderson, gentilmente, já passou aí artigo 995, parágrafo único, que é o artigo que fala dos requisitos para atribuição de efeito suspensivo a recurso. Ok? Beleza. Então, a gente acaba agravo de instrumento e a gente passa para agravo interno, que é super simples. O agravo interno é simples. Alguma pergunta aí? Vai cair agravo interno na prova, não, né? Só até agravo de instrumento. É fácil demais. Justifica cair porque é muito fácil. Não faz sentido cobrar depois, porque ele é muito simples e não faz sentido, não. Repare, eu explico o agravo interno em 10 minutos. Hoje, inclusive, a gente termina a aula mais cedo, porque a gente vai terminar já. Acho que não é o caso de começar embargo de declaração hoje, não. Então, turminha, agravo interno. O que é agravo interno? Presta atenção. Agravo interno, eu vou fazer que nem eu fiz na outra. O agravo interno só é cabível contra decisão monocrática no tribunal. Agravo interno só é cabível contra decisão monocrática de relator. Agravo interno só é cabível contra decisão
monocrática do relator. Cabe agravo interno contra a decisão do primeiro grau? Não, nunca. Cabe agravo interno contra acórdão? Não. Cabe agravo interno contra a decisão monocrática. Cabe agravo interno contra a decisão monocrática. Tá certo? Só vai haver agravo interno em tribunal. Não existe agravo interno fora de tribunal. Eu disse a vocês, na teoria geral dos recursos, quanto aos princípios, que existe, na verdade, na primeira aula, a gente perguntou qual a função, ou qual o motivo de termos um sistema recursal, vocês falaram, para viabilizar que um tribunal possa analisar a decisão que foi proferida. Aí eu falei, certo, mas um tribunal, quem que analisa no tribunal? Aí vocês me responderam, é um grupo de julgadores. É um órgão colegiado que julga os recursos no âmbito dos tribunais. Não é verdade? E daí extrai-se o princípio da colegialidade. Lembram-se? Afinadinho com relação a isso? Em regra, as decisões nos tribunais, elas são havidas pelo órgão colegiado. Mas nós temos uma série de decisões que são proferidas ou que podem ser proferidas pelo relator. As hipóteses, os poderes, deveres do relator estão no artigo 932. Artigo 932. Quando vocês abrirem o artigo 932, vocês vão ver os poderes, deveres do relator. São o que pode o relator fazer monocraticamente. Portanto, as hipóteses em que o relator pode decidir monocraticamente são exceções ao princípio da colegialidade. Não concordam? Se a regra são decisões colegiadas, quando o relator decide monocraticamente, estamos diante de uma exceção ao princípio da colegialidade. Mas quando a gente permite que o relator julgue monocraticamente, nós não ferimos de morte o princípio da colegialidade. Nós não aniquilamos o princípio da colegialidade. Por que que nós não aniquilamos? Porque a gente dá à parte um recurso que ela pode interpor caso ela não concorde com o julgamento monocrático. Se o julgamento, houve um julgamento monocrático e você não concorda que aquele julgamento possa ser monocrático, você tem à sua disposição um recurso destinado ao órgão colegiado, que chama-se agravo interno. Então, você vai no órgão colegiado, através do agravo interno, e vai dizer assim, órgão colegiado, existe um relator desse processo. E o relator desse processo, ele julgou monocraticamente o recurso. Só que eu entendo que ele não poderia ter julgado monocraticamente porque não está nas hipóteses do artigo 932. Que esse julgamento, portanto, ele deveria ser pelo órgão colegiado. Portanto, o órgão colegiado assuma a sua competência e diga ao relator que quem tem que julgar isso é o órgão colegiado e não o relator monocraticamente. O agravo interno, portanto, ele força o conhecimento da matéria do recurso, que ela força que o conhecimento do objeto do recurso seja apreciado pelo órgão colegiado e não monocraticamente pelo relator. Tem uma dúvida, Júlia perguntando aqui, tem uma dúvida. Em uma aula presencial, o senhor falou que normalmente os outros seguem a decisão do relator. Qual a segurança que eles realmente vão ler e estudar do assunto para proferir uma nova decisão?
A resposta é nenhuma segurança disso. Nenhuma. Você não tem segurança nenhuma de que nem o relator leu o recurso. Mas é o instrumento que nós temos disponível para, entre aspas, total, tá? Não pode escrever isso, denunciar ao órgão colegiado que houve um julgamento monocrático que você reputa indevido. Então, se tem 3 julgadores e o caso foi julgado apenas por um deles, você vai para o órgão colegiado e vai dizer: órgão colegiado, este caso, que era para ter sido julgado pelos 3, só foi julgado pelo relator. Eu quero que os outros 2 analisem o caso e me digam se não concordam comigo, no sentido de que esse caso deve ser julgado pelos 3 e não pode ser julgado monocraticamente. Se eles vão ler ou não vão, se ele aí faz parte das mazelas do processo, como dizia aquele livro, as mazelas do processo penal, né? Aqui no caso, as mazelas do processo civil. Tem como fazer sustentação no agravo interno? Só tem a hipótese em uma circunstância. Só cabe sustentação oral no agravo interno contra a decisão monocrática que extinguir monocraticamente uma ação de competência originária. Só existe nessa hipótese. Se você ajuizou uma ação rescisória e o relator monocraticamente extinguiu a sua ação rescisória, cabe o recurso para o órgão colegiado, que é o agravo interno. Só nessa hipótese é que cabe sustentação oral. Fora dessa hipótese, não cabe sustentação oral. Carnelucci, as misérias do processo penal. Carnelucci? Não, quem? As misérias do processo penal. Misérias do processo penal. Carnelucci, tá certo, Lucas? Parabéns, é isso mesmo, Carnelucci. Tinha me esquecido dele. Repete, por favor. Certo, vou repetir então. Seguinte, ó. Não cabe sustentação oral no agravo interno. Só cabe sustentação no agravo interno contra a decisão do relator em que, em ação de competência originária do tribunal, extingui-la monocraticamente. Diz assim, ó. Cadê? Não estou achando aqui o fundamento da sustentação oral para o agravo. Vou dar uma pesquisada aqui, depois eu mando para vocês. Porém, só cabe sustentação oral no agravo interno na hipótese em que o relator de uma ação de competência originária, ou seja, um mandado de segurança, uma ação rescisória, uma reclamação, o relator monocraticamente extinguir esse processo. Se ele monocraticamente extinguir esse processo, cabe agravo interno, porque é uma decisão monocrática, e no órgão colegiado você pode fazer sustentação oral. Depois eu acho qual é o fundamento aqui, ou quem puder ajudar e localizar, depois manda. Beleza? Portanto, qual é o procedimento? Se numa ação ou num recurso houver uma decisão monocrática em que você entenda que não era hipótese de decisão monocrática, cabe agravo interno. Ok? Beleza? E mais. Embora o agravo interno... Preste atenção nisso aqui. Embora o agravo interno tenha por finalidade expor ao órgão colegiado que houve um julgamento monocrático que não deveria ter sido monocrático,
O agravo interno ele tem uma importância muito grande também, porque isso é muito importante. Por quê? Porque o recurso para o STJ e para o STF só cabe contra acórdão. Recurso para o STJ e recurso para o STF só cabe contra acórdão de tribunal. Portanto, diante de uma decisão monocrática, se você pretende ir para o STJ ou para o STF, é indispensável a interposição de um agravo interno a fim de que o caso venha a ser julgado pelo órgão colegiado. Porque só órgão colegiado é que julga mediante acórdão. E só cabe recurso especial e recurso extraordinário contra acórdão. Pessoal, eu vou repetir, isso é muito importante. Só cabe recurso especial e recurso extraordinário contra acórdão de tribunal. Decisão monocrática não é acórdão. Se você não concorda com a decisão do relator e você pretende a interposição de um recurso especial ou um recurso extraordinário, é indispensável que primeiro interponha-se o agravo interno. Depois de julgado o agravo interno, através, portanto, de um acórdão, é que você poderá interpor o seu recurso especial e o seu recurso extraordinário. Tá certo? Diz assim o artigo 1021. Contra a decisão proferida pelo relator, caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas quanto ao processamento as regras do regimento interno do tribunal. E olha que coisa esquisita. Imagina que sejam julgados por 3 no órgão colegiado. O relator mais 2. Se o relator julgou monocraticamente, você interpôs um agravo interno contra a decisão dele. Ele irá participar como relator no órgão colegiado. O relator que proferiu a decisão agravada também participa do quórum no momento do julgamento do seu agravo interno. Ele pode reconsiderar a decisão? Pode. Inclusive, se ele reconsiderar a decisão agravada, ele não precisa nem levar para o órgão colegiado. É a mesma hipótese do agravo de instrumento, em que há retratação. O agravo interno, ele tem efeito regressivo e que, portanto, se o relator reconsiderar a decisão dele, ele não precisa nem levar para o órgão colegiado. Ok? O agravo interno, ele ganhou esse nome no novo CPC. No velho CPC, não falava o nome dele. Falava que contra a decisão de relator caberia agravo. E a disciplina do agravo era no regimento interno dos tribunais. No velho CPC, então, a gente chamava esse agravo de agravo regimental. E aí tinha apelido, agravo regimental, agravo interno, agravinho. Era um agravo que era disciplinado por regimento interno. Então, cada tribunal disciplinava sobre esse agravo de acordo com seu regimento interno. O novo CPC, ele disciplinou o agravo, que antes era previsto apenas em regimento. E essa disciplina, portanto, no CPC, nós deixamos de chamar de agravo regimental e passamos a chamar de agravo interno. E no velho CPC, o prazo era fixado nos regimentos internos do agravo regimental. Agora, no novo CPC, o prazo é de 15 dias também, como todos os demais recursos. Contra a decisão proferida pelo relator, caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas quanto ao processamento as regras do regimento interno do tribunal. O que você vai fazer no seu agravo interno? Você vai ter que expor ao órgão colegiado em que aspecto a decisão monocrática está errada. Gente, princípio da dialeticidade. O recurso é um ato postulatório. Eu tenho que dizer para o órgão colegiado onde está o erro da decisão monocrática. Eu não posso repetir o meu recurso, por exemplo, o meu agravo instrumento, a minha apelação. Eu não posso repetir. Eu agora tenho que atacar a decisão monocrática. Eu tenho que dizer onde que a decisão monocrática está errada. Então, Lucas, é isso mesmo. O princípio da dialeticidade, ele é vital no âmbito dos recursos.
eu preciso dizer em que aspecto a decisão monocrática está errada. Eu não posso copiar e colar. Se eu copiar e colar, diz lá literalmente, o parágrafo primeiro, que na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. Você vai, parágrafo segundo, dirigir ao relator, que vai intimar o agravado para se manifestar no prazo de 15 dias, e ao final, se o relator não se retratar, ele irá levar ao julgamento do órgão colegiado com inclusão em pauta. Da mesma forma em que a parte deve fundamentar o seu agravo interno, a decisão que julgar o agravo interno também não pode limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno. Não pode fazer aquela teoria da skin, falar aquela propaganda, por que você bebe skin? Porque sim. Não pode, ele não pode dizer a decisão agravada está correta. Por isso nego o provimento ao agravo interno. Por que está correta? Em que aspecto o que eu disse no meu recurso, fundamentei, impugnei especificadamente, em que aspecto o que eu disse no meu agravo não está correto, não foi acolhido? Por fim, para terminarmos, o agravo interno, no parágrafos 4º e parágrafo 4º e parágrafo 5º do artigo 1021, ele trata das hipóteses de aplicação de sanção para o uso inadequado do agravo interno. A parte que, de má-fé, litigar manejando inadequadamente o agravo interno, ela sofrerá uma sanção específica prevista no artigo 1021, parágrafo 4º. Diz o artigo 1021, parágrafo 4º, que... Se alguém tivesse batido na porta aqui. Diz o artigo 1021, parágrafo 4º, que quando o agravo interno for declarado, presta atenção, manifestamente inadmissível ou improcedente, em votação unânime. Se for unânime, a inadmissibilidade ou a improcedência do agravo interno, unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada de entre 1% e 5% do valor atualizado da causa. Beleza? Isso é uma sanção similar à que tem aos embargos de declaração, porém até com a fixação mais baixa, né? Os embargos é de 2% a 5%, aqui é de 1% a 5%. E o parágrafo 5º diz: qualquer outro recurso que vier a ser interposto após essa condenação está condicionado ao depósito prévio da multa. Portanto, se você foi condenado por ter interposto um agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente por decisão unânime e for condenado a pagar multa de 1% a 5% do valor atualizado da causa, o seu próximo recurso está condicionado ao depósito desse valor. Se você não depositar esse valor, o seu próximo recurso não será conhecido. É um pressuposto de admissibilidade do seu próximo recurso, o depósito prévio do valor referente à multa que você foi condenado no agravo interno. Quem não tem que fazer o depósito prévio? Parágrafo 5º diz: fazenda pública e beneficiário da gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. Ok? Beleza? Então, agravo interno é isso. É a decisão cabível contra a decisão monocrática no tribunal. Relator proferiu uma decisão. Exemplo, você pediu atribuição de efeito suspensivo. O relator negou o efeito suspensivo ao seu recurso. Qual recurso cabível? Agravo interno. Você pediu a antecipação da tutela recursal. O relator negou a antecipação da tutela recursal. Qual recurso cabível? Agravo interno. Você pediu no seu recurso que você pediu, por exemplo, na sua ação rescisória, a produção de um meio de prova. O relator negou a produção do meio de prova. Agravo interno. Você pediu a gratuidade no seu recurso, o relator negou. Agravo interno. O agravo interno, então, o relator a quem foi dirigido o agravo interno vai levar ao conhecimento do órgão colegiado, e o órgão colegiado, então, irá deliberar
se a decisão monocrática está correta ou está errada, e se deveria ou não ter sido julgado monocraticamente. Alguma dúvida, crianças? Não, tudo de boa. Tudo de boa? Isso é preocupante, não? Na véspera da prova tá tudo de boa assim? Fala mais a prova. Não fiz a prova ainda. A prova... Mas por aquele Se quiser, exemplo... a gente ajuda a fazer aqui agora, professor. Quê? Se quiser, a gente ajuda a fazer aqui agora para não te dar tanto trabalho. Você deve dar Manda umas sugestões aí. Me mandem depois umas sugestões de questão aqui para eu analisar. Se quiserem mandar depois, não, fiquem à vontade. Depois eu vou ver se eu vou aceitar ou não. Conceito e dialeticidade. Você está sugerindo essa questão de prova, Lucas? Ou é minha pergunta? Ou é pergunta para mim? Vai ser no modelo teste? O que é o modelo teste, Júlia? Lucas, essa foi uma sugestão para a prova. Não vou fazer pergunta assim, não. Eu vou dar um caso concreto, vou dizer, por exemplo, que não foi conhecido o recurso porque a parte não impugnou especificadamente, e aí você vai ter que responder dizendo que não foi conhecido por violação ao princípio da dialeticidade, e você vai ter que explicar o que é o princípio da dialeticidade. Mas eu não farei a pergunta assim, conceitue. Não, está muito mal pensado. Desenvolve mais isso aí. A gente vai ter o horário da prova para responder, professor? Então, temos um problema, né? Por mais estranho que seja, a semana que vem é a Semana Santa. Eu não deveria ter mudado a data da prova. Vai ser aberto. Eu não deveria ter mudado a data da prova. Deveria ter sido hoje a prova. Porque semana que vem é a Semana Santa. Não que vai fazer qualquer diferença, vai todo mundo continuar em casa mesmo, ninguém vai sair para lugar nenhum, ninguém vai viajar, ninguém vai fazer nada, então vai ficar em casa. Eu só preciso saber se a Católica tem algum impedimento a que a prova seja feita no dia feriado. Professor, posso fazer um pedido? Faça. Bom, para você não vai afetar muita coisa, mas se quinta-feira é feriado e sábado também é feriado, se a gente puder fazer essa prova sábado, porque eu sei que muitos como eu estão trabalhando home office, então nos restaria mais tempo para nos debruçarmos sobre o assunto e matarmos a pau nessa prova no sábado. Com certeza você vai ficar mais feliz e nós também com esse resultado. Se todo mundo concordar aí... Para mim não faz diferença realmente não, ser quinta. A gente poderia marcar no sábado de quê? Manhã ou de tarde? De manhã, logo, todo mundo concorda. Mais 9 às 12. Sábado, de 9 às 12. Ih, alguém falou de tarde. Ó, o pau vai quebrar agora aí, ó. Mas, exemplarmente, alguns alunos têm aulas no sábado, bem como provas e atividades. Mas não, que é feriado, gente, é feriado. Sábado é feriado, né? Sábado é o quê? Sábado de aleluia? Sábado de aleluia! Pois é, mas antes tem uma questão prejudicial. Eu preciso ver se a Católica veda a realização de atividades nesse dia, porque, querendo ou não, é uma universidade católica, né? Então, eles podem considerar inadequado ter uma atividade num dia que seja destinado aos eventos religiosos. Né? Cristiano Lázaro marcou para que dia? Para sábado? Aí, ó, sábado, agora o professor irá dar aula. Cristiano Lázaro é um pecador, então não sabemos qual a consequência disso. Então, eu vou perguntar para a professora Germana se tem algum impedimento para fazermos no sábado. Na pior das hipóteses, eu boto um caso bonito para vocês responderem num prazo de 24 horas. Aí vocês fazem, se quiser, na sexta, no sábado. Que tal? Pega um caso do escritório, professor. Larga os autos do processo todo para a gente analisar e dar um parecer. Posso fazer. Vou pensar. Oxe, Lisa, vou pensar. Não se empolgue, não. Vou pensar. Pegar aquele caso bem puxado, que eu estou com preguiça de fazer o recurso, aí eu boto para vocês, o melhor eu uso no processo.
Melhor em 24 horas. 24 horas tá bom. Eu vou dar uma olhadinha com Germana, se eu posso passar para vocês isso, tá? E vocês mantenham vocês informados. Maravilha? Tem ninguém fora do Classroom, não, né? Então, crianças, um beijo para vocês. Que aula de revisão? Acabou. A aula de revisão era hoje. Você não tem dúvida? Não estudou até agora? Como é que vai ter dúvidas? Tem alguma dúvida? Posso deixar? Você vai postar na quarta e te devolvemos na quinta. Professor, quanto vale a prova? Nem lembro. Valia 8, né? Vai valer 8. Não me lembro, não. Tem que dar uma olhadinha. Valia 8. 8. Ok? Chega de conversa fiada. Então, galerinha, um beijo para vocês. Juízo. Estudem. Aproveitem aí esse período de confinamento para poder estudar, colocar assunto em dia, não, porque já está atrasado quem não estudou até agora, né? Mas tratem professor, urgentemente. O outro ponto seria a Já foi da petição. petição que o senhor passou, mas ela é um ponto só, não? Foi Aí é um da dois. petição E era um outro ponto, era de assistir alguma coisa na sala. Só da que a gente sessão não de pode julgamento, assistir. né? Isso. Vamos ter que remanejar. Vamos ter que remanejar esse ponto. De repente eu coloco a prova valendo 9. E depois a gente pensa como vai fazer, porque eu não vou ter como assistir com vocês sessão de julgamento, né? Não tem como a gente... Que petição, Lucas? Aquela petição no começo do semestre, que teve que fazer uma petição inicial. Então, por hora, eu posso deixar... Ou então o seguinte, a gente deixa 8 pontos, deixa um ponto da petição inicial, que foi lá no começo do semestre, como a gente tinha combinado, e deixa o ponto para a sustentação oral da sessão de julgamento, a gente deixa em aberto, para quando acabar o confinamento, a gente marcar uma aula para poder assistir. Alguns professores estão abrindo nessa chamada do Google a tela para outras coisas. Tipo, espelhando a tela do computador. Se o senhor tiver o julgamento na tela do computador, dá para a gente assistir por aqui. Por essa plataforma mesmo. O espelhamento que tem disponível aqui, ele, inclusive, só permite por 5 minutinhos. Deixa eu ver se vocês... Vejam aí se vocês vão receber, a propósito, alguma coisa. Vou fazer um teste aqui, aproveitar. Nada? Cadê? Até agora nada. Deixa eu ver aqui se eu consigo... Demora um pouco para abrir. Minha professora de prática jurídica que está usando esse sistema. Demora um pouco para abrir. Cadê? Quem é essa professora? Joelma. Eles estavam sugerindo o uso de um programa aqui, mas não acertei ainda não. Preciso testar ele direitinho, o tal do Screencastify. Bom, crianças, por enquanto não tenho como dizer como é que vai ser feito isso não, tá? Bora encerrar aqui. E aí depois a gente vê como é que vai ficar a questão da pontuação. 2 opções. Uma opção é a gente mudar, ignorar essa atividade agora e depois atribui, como ponto extra, por exemplo, que era o que ia fazer. Não, foi o seguinte, vai ser 9 pontos a prova. 1 ponto da petição inicial e 1 ponto vai ser extra com a sessão de julgamento mais adiante, quando acabar o confinamento. Ok? Ponto, chega. Então vamos nessa. Valeu, galera, um beijo, se cuidem, fiquem em casa, ninguém saia à toa por aí, tá bom? Se cuidem. Um beijo a todos. Bom estudo. Tchau, tchau. Falou, tchau, tchau.